Salve pessoal, meu primeiro vlog aqui, essa minha volta. Eu vou tentar fazer aí vlogs ou diários, ou sei lá, 3 vezes por semana, tentar fazer depois do jogo. Se eu não fizer logo após o jogo, no dia seguinte no máximo, vai depender da minha situação psicológica pós-jogo. Mas o nosso primeiro vai para a vitória de hoje do Coringão sobre o Botafogo. As minhas análises. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, colocar o sininho, porque aí a gente vai ter vários conteúdos que eu vou tentar trazer do Corinthians para você. Me sigam aí nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo, para você estar sempre me acompanhando, né, nos assuntos relativos ao Corinthians, tá? O Corinthians ganhou hoje do Botafogo por 1-0 na Neoquímica Arena. Nossa Fortaleza, já são 21 ou 22 jogos invictos lá dentro. Eu vou dizer agora aqui o bacana e o que me preocupa nesse time, principalmente porque o Corinthians faz o jogo mais importante, talvez, dos últimos 10 anos, na terça-feira, contra um adversário muito forte. O Corinthians fez um bom jogo, né? Se impôs sobre o Botafogo, encontrou no primeiro tempo até certa facilidade para chegar no gol. O Vitor Pereira, dessa vez, ele poupou em alguns lugares estratégicos, mas na espinha dorsal ele não mexeu muito. Eu mudaria do time para terça-feira apenas 4 posições. Entrou o Rafael Ramos na lateral direito, o Fagner, obviamente, para ser poupado, e foi muito bem o Rafael, tá? Que vinha sendo criticado nas últimas atuações, foi muito bem. Entrou o Rony no meio campo, provavelmente no lugar ali do Queiroz, e o Roger Guedes acabou ficando, e o Yuri saiu, e o William saiu e entrou o Mosquito, aí foi o diferencial do time. O Corinthians jogou com a linha de 4 na defesa. Ele jogou com o Fausto Vera, com o Rony e com o Juliano de meias. O Juliano mais à frente, o Fausto e o Rony como os cães de guarda ali. E o Botafogo nessa parte do campo não ofereceu perigo na primeira etapa. Então o Rony e o Fausto jogaram muito tranquilos ali. Eles pouco tiveram ameaças. E na frente, o Mosquito numa ponta, o Giovani na outra, né? Ele deu uma poupada no Adson. E aí jogou o Roger Guedes centralizado. O Corinthians começou muito bem. Perdeu alguns gols, até o Mosquito marcar um golaço. Eu gosto demais do Mosquito. O Mosquito é um jogador, para mim, imprescindível nesse time. Não sei se para titular, mas ele é um jogador que precisa estar em campo. Em alguns momentos. Ele faz o que o William não tem coragem de fazer. Quer pegar a bola e entrar dentro da área. Entendeu? No primeiro lance ele pega a bola, entra na área, quase arruma um pênalti e consegue arrumar um escanteio para o Corinthians. Entendeu? Por pouquinho ali, de repente, o jogador do Botafogo não faria o pênalti. Na segunda bola que ele pega, ele entra na área, corta e faz um golaço. Coisa que o William não faz. O William ele pega a bola na ponta e mata a jogada. Ou tocando para trás, ou aquele cruzamento sem sentido nenhum. O William ele tenta definir a jogada o mais rápido possível, a bola queima no pé do William e eu não sei o que acontece. Para falar a verdade, eu não sei o que acontece. Com o William não é esse jogador que eu conheço, não é o jogador que eu acompanhava no Chelsea. O William não entra dentro da área, isso irrita muito. Já o Mosquito, ele pega a bola e você conta até 3 ele está dentro da área. E sempre acontece alguma coisa boa. Quantos jogos você lembra que o Corinthians ganhou com o Mosquito arrumando um pênalti? Ou com ele fazendo gol, ou com ele dando assistência. Mas sempre com o Mosquito entrando na área e fazendo alguma coisa. Até quando o time era o time do Mancini, era aquele time bem fraco e tal. O Mosquito salvou a pátria muitas vezes. E por isso talvez ganhe para mim, foi o melhor jogador em campo. Tá? Aí chega Nem Tudo São Flores, né? O Corinthians faz 1-0, tranquilo, vai pro segundo tempo, começa também o segundo tempo tranquilo, o Vitor mexe no time, aí entra o do Queiroz, entra o Yuri Alberto, ele já vai
esboçando o time que vai entrar na terça-feira. Só que o Corinthians com aquela imensa dificuldade de matar o jogo. Foi assim contra o Goiás, foi assim em vários jogos contra o Coritiba, que o Corinthians acabou tomando o gol de empate, e depois teve que se virar para arrumar a vitória no Bumba Meu Boi. Novamente o Corinthians com a dificuldade de matar o jogo contra o adversário que estava entregue, contra o adversário muito fraco. Então esse defeito ele pode ser fatal no futuro. O Corinthians não pode depender de 1-0. Não pode depender de 1-0. Dependendo do adversário, uma jogada só o adversário acaba com o seu... São 2 pontos jogados no lixo. E hoje não aconteceu porque o Cássio fez um milagre no final do jogo. O Botafogo praticamente não chutou a bola no gol. Né? Eu até falei que foi o Botafogo quis estragar a homenagem do Corinthians no Cássio, que ele entrou com um uniforme todo especial. E ele só bateu tiro de meta no primeiro tempo. Não chutaram a bola no gol dele. E aí uma bola idiota no final do jogo, quase que vai 2 pontos pro lixo. E quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Quantas vezes? O Corinthians tem que matar o jogo. Acalma, segura. Quando tiver 3-0, aí tudo bem. Aí tomou acontece. Mas nunca com 1-0 o Corinthians pode se contentar com 1-0. Não dá. Você se contenta com 1-0 quando o jogo está nos acréscimos. Então você não pode dar vida ao adversário. Você não pode dar vida ao adversário. Então essa é a minha maior crítica à postura do Corinthians. Contra o Flamengo, 1-0, não vai ser tudo isso de... Não vai ser... é uma vitória, mas a gente sabe que não é nada maravilhoso 1-0 contra o Flamengo. Então, se acontecer do Corinthians ter chance de fazer mais gols, o Corinthians tem que matar o jogo. Tá? Os destaques positivos eu já falei. O Mosquito para mim foi o melhor em campo. A dupla Balbuena e Bruno Mendes tem que ser a dupla titular. Não tem como, os dois jogam de terno, é uma coisa absurda. Eu não lembro na história do Corinthians se já teve uma dupla de zaga gringa. E os dois se entronizaram muito rápido. Parece que os dois são da mesma nacionalidade, né? Só termina com um ai, mas só que são de países diferentes. Mas os dois, muito bem. Obrigado, Internacional, novamente por recuperar um zagueiro nosso, né? Oficina mecânica do Internacional. Porque, para quem não lembra, em 2001, o Corinthians mandou o Fábio Luciano pro Inter. O Luxemburgo não queria contar com ele. E o Parreira simplesmente transformou o Fábio Luciano na volta dele ao Corinthians num dos maiores zagueiros da história do Corinthians. Né? Xerifão, um jogador até de nível de seleção. Não sei nem se ele chegou a ser convocado. E o Bruno Mendes parece que vai pelo mesmo caminho. Então, obrigado, freguês colorado lá do Sul. Muito obrigado aí, pessoal do DVD. Façam um DVD do Bruno Mendes aí. Outro destaque negativo. Cara, o Roger Guedes claramente ele tá com silicotico que a gente fala. Cara, ele tá muito desesperado. Lembra que o Mil Grau chamava o Romero de garotinho desespero? O Roger Guedes talvez seja o novo garoto desespero. Cara, ele quer finalizar de qualquer jeito, ele não tem calma na finalização, ele é afobado. Cara, Roger Guedes, calma. Somente isso, calma. Não precisa se desesperar de qualquer jeito, porque você teve pelo menos umas 3 chances de concluir, até mesmo de fazer gol, e você perde porque você vai de qualquer jeito. Tem uma bola que foi enfiada pra você, putz, era só dar aquele tapinha por cima e você vai de qualquer jeito, dá um bico quase, e a bola vai pra fora. Teve uma outra bola que bateu nas suas costas e voltou no gatito. Se você para de repente ali, ela ia sobrar para alguém fazer o gol. Então, muito afobado. Parece que você não está se dando bem com as críticas. Isso é muito ruim. Tá? O Yuri tem que ser titular e você vai ter que se acalmar. De um jeito. Jogando na ponta, de centroavante, não importa. Você até contribui. Tem jogos que você vai bem, mas não dá. Você é muito afobado. Então é muito complicado. E o William, desculpa, William, é uma decepção, cara.
Pô, você é corintiano, você é habilidoso, é um bom jogador. Não tem como falar que o Willian não é um craque, cara. Mas, poxa, cara, entra dentro da área, meu. Conclui a jogada. Você pegou uma bola, você conseguiu entrar dentro da área. Aí o que você fez? Deu um chutezinho assim, acabou até arrumando escanteio, beleza. Um outro lance, você entra dentro da área e você toca para trás. E o Fausto Vera chuta para fora. Por que você não faz que nem um mosquito? Qual o problema de você olhar o mosquito, que não tem nem 30% da sua habilidade, ou até menos, e fazer igual o mosquito, cara? Entra driblando dentro da área, arruma um pênalti pra nós. Tem medo o quê? Medo dos caras bater em você? O que é? O que tá te travando, cara? Você tem medo de tomar porrada? Você tem medo de... Alguma coisa tá acontecendo aí. Alguma coisa está acontecendo. Não é normal. Não é normal mesmo. Então, por favor, conclua a jogada. Seja um atacante. Lidere o ataque do Corinthians. Enquanto isso não acontecer, você infelizmente é jogador para minutos finais de jogo. Para de repente segurar a bola. No máximo. Entendeu? Eu já não me empolgo quando você pega a bola em disparada e vai para o ataque. Porque dificilmente vai dar alguma coisa. O mosquito, no meio campo eu já levanto. Você infelizmente, cara, é uma decepção muito grande mesmo. Se você tá com medo, se você não consegue jogar com medo de entradas mais fortes, com medo de levar porrada, então se despede do futebol brasileiro, cara. Vai jogar lá no futebol árabe, de repente, num lugar em que a pegada é menos, porque os marcadores não vão mudar. O Dudu do Palmeiras toma porrada todo jogo e não fica com medo. Entendeu? Não dá. Não dá, não dá mesmo. Você está jogando no Corinthians, cara. Não dá. Então, a paciência com você já se esgotou. Então, ou você vira um atacante de fato, ou você decide, ou desculpa, você vai ser apenas mais uma peça ali, e no final do ano aí, se pintar uma proposta da Arábia, alguma coisa, pode ir embora, que você não pegou o espírito do Corinthians. Não pegou mesmo. Você saiu muito novo, você saiu com muitos poucos jogos pelo Corinthians, você não pegou o nosso espírito. E jogador com medo não dá pra jogar aqui. Não dá, desculpa. Então esses são os meus destaques. Cássio, não preciso falar mais nada do Cássio. Cássio é o maior jogador da história do Corinthians. Cássio é ídolo, gênio, monstro, espetacular. E ainda salvou a gente no final do jogo, praticamente na única bola que chegou até ele. Não tem o que falar do Cássio, 603 jogos, ele vai passar o Luizinho, vai virar o segundo maior jogador em jogos da história, né? Porque ele já é o maior jogador da história, mas em número de jogos. Para ele passar o Vladimir, eu faço uma conta de 3 anos, que aí o Cássio estaria com 38. Se ele fizer uma média de 60 a 70 jogos por ano, ele passa o Vladimir de 2025, com 38 anos. Então dá, tá? Aí seria a cereja do bolo. Só para vocês terem uma ideia, o Marcos, que é Deus no Palmeiras, que é sem dúvida o maior goleiro da história do Palmeiras, o Marcos tem 533 jogos com a camisa do Palmeiras como titular. E 5 títulos jogando, tá? Alguns títulos no banco. O Cássio chegou a 603 jogos e tem 9 títulos. Tá? O Marcos ficou 20 anos no Palmeiras. O Cássio tem 10 no Corinthians. Os números são espetaculares. São espetaculares. Inclusive Tite, o Alisson parece que se machucou hoje e tal. Não estou pedindo para você convocar o Cássio para a Copa do Mundo. Mas se realmente acontecer esse jogo Corinthians e Argentina na Neoquímica Arena, faz uma homenagem para a torcida que te chama tanto. Coloca o Cássio titular nesse jogo. Nos outros aí você volta com o Alisson, com o Ederson, até com o Everton, que merece a convocação muito bem, o goleiro do nosso rival. É um baita goleiro, hoje jogou bem também. Mas só nesse jogo com o Brasil e a Argentina, coloca o Cássio titular nesse jogo. Convoca o Cássio, deixa o Alisson descansar, porque parece que ele hoje ele não jogou, ele tá com problemas físicos. Chama o Cássio, o Everton e o Ederson e coloca o Cássio no jogo contra a Argentina de titular na Neoquímica Arena. O Cássio merece isso, Tite. Tá? Pra Copa do Mundo eu não vou exigir nada, porque eu sei que tem 3 goleiros de altíssimo nível acima que estão ali no grupo, tá?
mas esse jogo seria um presente para a torcida que tanto te ama, Tite. Tá? Vou dar aí as notas dos jogadores, tá? Cássio, eu vou falar o que do Cássio? Praticamente não participou do jogo, quando participou salvou o time. 10. Não tem outra nota. Rafael Ramos, ótimo jogo do Rafael. Apareceu muito bem ofensivamente, não deixou buracos. Vou dar nota 9 pro Rafael. Balbuena e Bruno Mendes vai ser a dupla titular do Corinthians, não tem jeito. Se tivesse jogado quarta-feira, a gente não tinha perdido o jogo. Tá? Erro do Vitor Pereira, de ter colocado o Gil e o Raul Gustavo. Pode ser que ou o Gil ou o Raul Gustavo, um jogo ou outro, entre. Mas, estando em plenas condições, Bruno Mendes e Balbuena é a dupla. Ok? Vou dar nota 9,5 para cada um. Tá? Vou dar 10 pro Cássio, porque o Cássio é o Cássio. Mas vou dar 9,5 para cada um. Fábio Santos, hoje ele apareceu pouco, mas não comprometeu em nada. Nota 8 pro Fábio Santos. Tá? Fausto Vera, nota 9. Tá pintando aí, espero. Eu falei uma coisa, até deram risada num grupo no Facebook, mas o Chico Lang falou a mesma coisa. Fausto Vera lembra muito o Paulinho de 2011, cara. É um cara que toda hora que você olha ele tá ali na área. Sem contar a recomposição, tudo. Partida hoje maravilhosa do Fausto Vera. Acho que ele teve 5 finalizações. Por muito pouco ele não fez o gol. Eu só vou dar 9 para ele porque ele não fez o gol. Se tivesse feito era 10. Mas foi muito bem. Continua assim, Fausto Vera. Continua assim. Que a torcida do Corinthians gostou muito de você. Rony. Mas uma boa partida do Rony, cara. Uma boa partida do Rony. Tá surpreendendo a gente, hein? Já falei, vocês vão ter paciência com os jogadores da base, mesmo que não joguem bem alguns jogos, vão ter paciência, que o Duqueiroz agora está no momento de baixa, vão ter paciência e tal. Nota 8 pro Rony hoje, muito bem, tá? Tranquilo. O Juliano, ele fez um bom primeiro tempo, depois foi substituído, mas ele, como eu falei, ele não está conseguindo armar o time, que é o principal. Ele chega na área, ele chuta, tenta finalizar, mas ele não está conseguindo fazer a principal função dele, que é armar a jogada, e o Corinthians precisa muito disso. Eu vou dar nota 5 pro Juliano. Entendeu? O Juliano não está conseguindo desempenhar bem a função dele, tá? Mosquito, eu dei 10 pro Cássio, vou dar 10 pro Mosquito também, tá? Que pra mim foi o melhor jogador em campo, não tem dúvida nenhuma. Giovani tímido, ele entrou contra o Atlético Mineiro, fez uma linda jogada, sofreu pênalti. Hoje estava um pouco mais tímido, né? Hoje o Giovani não normal, tá? Cara, acho que foi o segundo jogo dele como titular, normalíssimo. Ele fazia uma partida discreta hoje, eu dava nota 6 para ele, mas ele vai evoluir com o tempo. É um jogador que tem um bom futuro, tá? E o Roger Afobado Guedes, Roger. De novo, você poderia ter feito 2, 3 gols hoje. Bastava ser um pouquinho mais calmo. Só um pouquinho. Tá? Pelo seu esforço, eu vou dar nota 6. Tá? Mas dava para você ter feito um pouquinho mais. Dos reservas, cara, o Yuri Alberto, desde que ele chegou, talvez hoje foi o jogo que ele menos participou. Ele estava um pouco confuso, tal. Nota 5 também. Mas também, como eu falei, ele tinha jogado bem os outros jogos. Vamos dar tempo aí que o Yuri vai dar boas alegrias pra gente. O Duqueiroz não entrou legal, não gostei. Vou dar nota 5 pra ele também. Quem mais entrou aqui? Só pra gente não esquecer. Entrou o Dutra. O Watson entrou e não apareceu no jogo. Não lembro de nenhuma jogada do Watson. Então, a nota mínima aí é 5. Se tivesse perdido, eu poderia ter dado menos. Como não lembro de nada que o Watson tenha feito assim. Mas, como diz, gosto muito do Watson, para mim ele é titular do Corinthians, mas no jogo de hoje, nota 5, nada mais do que isso. O Piton entrou no final, né? A Cobra Sem Veneno. Também nota 5, também nada de excepcional. Putz, eu acho que eu estou esquecendo de um jogador que deve ter entrado no jogo. Acho que entrou o Maicon também. Discreto também. Como eu falei, depois das substituições o Corinthians piorou. E deu algumas chances que o Botafogo não tinha tido no jogo. Então não vou dar nota acima de 5 para nenhum dos jogadores que entraram, tá? Então vamos pra guerra. Terça é guerra, como diria no estádio. Terça é guerra.
Ah, o Flamengo ganhou de 4x1 Atlético Goianiense, não importa, cada jogo é um jogo. Cada jogo é um jogo. O Flamengo estava goleando todo mundo, chegou no Palmeiras na final da Libertadores e perdeu. Então, o que o torcedor corintiano hoje tem a impressão de ver o time jogar é que dá. Dá. O Flamengo não é nenhum extraterrestre, não. Tanto está 5 pontos atrás de nós no campeonato. E empatou com o Atlético Paranaense em casa na Copa do Brasil. Não é nenhum bicho papão. É muito importante quando eles ganhar o jogo terça-feira. Muito importante. Não vão fazer igual ao Boca, deixar pro desespero e ter que decidir no Maracanã. Vamos ganhar o jogo. Se tiver chance de fazer mais do que um gol, maravilha. 1x0, não vou ficar triste. Não vou ficar triste. Já tá valendo. Mas se der pra fazer mais, maravilha. Agora, se não der, qualquer vitória tá valendo, porque não tem mais gol fora, esse maldito gol fora não tem, graças a Deus. E vamos pra lá, vamos tomar nosso remedinho. Sei que a coisa não... Nossa, vai ser difícil dormir até terça-feira. Terça-feira é realmente aquele jogo que a gente está esperando há bastante tempo. Mas eu acredito. Eu vou deixar no primeiro comentário uma crônica que eu fiz do meu timão. E se você quiser ler de quando o Corinthians passou pelo Vasco e davam o Corinthians como eliminado contra o Santos. Se vocês gostarem aí, vocês podem ler. Beleza? Um abraço, vai Corinthians. Valeu.